Fala aí pessoal, tudo bem? Então hoje nessa videoaula vai ser na verdade atendendo uma solicitação, e essa solicitação foi do Marcos Vinícius Pereira Reis. Então ele pediu para demonstrar aqui no Audio Designer como que eu posso levar o meu desenvolvimento para ser impresso em impressão com transparência. Ou seja, ele quer pegar o layout, no caso dessa PCB, e fazer por processo, serigráfico, ou ele vai usar para fazer a impressão por processo térmico. Então vou dar algumas opções de como você confeccionar, de como você realizar a sua PCB, ok? Então quais os métodos que eu tenho para fazer para imprimir o meu trilhamento na folha, realizar essa impressão e passar exatamente todo esse trilhamento para uma placa para ser corroída, para realmente eu executar a placa física. Então, qual o método, quais as ferramentas que eu tenho aqui no Audio que me proporciona exatamente isso? Então eu quero passar todo esse layout aqui, quero imprimir somente o trilhamento, a região das pads, a furação, tanto de fixação quanto a furação de soldagem dos componentes. Como é que eu faço isso? Como é que eu imprimo isso aqui? Como é que eu levo isso para uma folha para depois ser feito, passar esse layout exatamente para a placa virgem, para a nossa PCI virgem, para ser executada para corroer essa placa na segunda etapa. Então vamos lá, como que deve proceder. Então a primeira coisa, eu vou vir aqui em File, vou aqui em Page Setup, ok, e eu vou mudar algumas opções aqui. Então a primeira coisa que eu tenho que conferir é qual o tipo de papel que eu vou utilizar. Então aqui está configurado para 4, tá? Tem várias outras opções que você pode utilizar, mas para essa geometria o tamanho A4 é o suficiente, Então se você vai imprimir paisagem ou retrato, então tá aqui as duas opções. Então usa paisagem nessa aplicação. Então você vai ter algum offset em região a linha horizontal e vertical, ou você pede para centralizar essa sua imagem na sua folha A4. Tá? Uma coisa importante aqui é você sempre deixar em escala 1:1, tá? Então vai sair realmente na sua impressão o tamanho real da placa, conforme você fez esse dimensionamento aqui no ambiente de PCB, tá? Normalmente ele vem configurado fit, então você vai mudar para uma escala de impressão de 1:1, tá? Essas correções aqui você mantém, ok? E vou setar se vai ser cinza, se vai ser colorido, se você vai usar as cores, ou vai fazer monocromático. Então você deixa monocromático para ficar, se quer realmente só usar a tinta preta, no caso, se for impressora laser, o toner ele vai fixar bem nessa placa. Então você pode fazer vários métodos aí para realizar essa transferência da folha para a placa de circuito impresso, ok? Então basicamente a configuração é essa aqui. Então nós vamos agora em Advanced, e aqui sim nós vamos fazer a configuração para imprimir essa parte do trilhamento com as pads, com a furação, tudo para essa folha que nós configuramos anteriormente. Então Top Overlay é exatamente a serigrafia dessa placa, Então é exatamente o meu R1, o C1, todas as indicações de textos nessa camada do Top Overlay. Então para fazer essa impressão eu não vou utilizar isso aqui. Então eles estão todos habilitados, tá vendo? Tanto os primitivos, outros, então tá tudo habilitado aqui. Então eu vou habilitar aqui como Hide e vou deixar tudo off, tá vendo? Então vou dar um OK, que eu não vou usar essa camada agora. Top Layer
também nessa placa eu não usei a camada top layer, layer top, porque eu só fiz o trilhamento na parte inferior da minha PCB. Então vou entrar aqui nas propriedades e também vou desabilitar todos os campos, porque eu não quero que isso aqui saia na minha impressão. Ok? Maravilha. Bottom layer, que é a parte que realmente me interessa, eu vou manter tudo habilitado, tá vendo? Vou dar um ok também. Multilayer, também vou deixar habilitado, tá? Porque exatamente a parte das pads, apesar de ela não ser uma placa dupla face, mas você pode manter o multilayer, porque ela contempla também a parte do bottom aqui. Então manter ela toda habilitada. Ok? Keep out também vou manter, porque eu quero que saia exatamente a parte da onde eu limitei as dimensões da minha PCB, então vai servir até para referência na hora que eu transferir esse layout para minha PCB. Então vou ter exatamente aquele retângulo que é a referência do tamanho, né, a geometria final da minha PCB. Então essa eu também mantenho. E o mechanical é as cotas, eu vou desabilitar. Eu não necessito dessa etapa, pelo menos nessa primeira parte. Ok? Então aqui eu já configurei essa etapa, e aqui eu vou querer que seja a furação, né? E também eu vou mandar espelhar para que apareça os furos, e também vou pedir para espelhar para quando eu for levar esse layout para minha PCB, ele levar já com ela virado. Ok? Aí vai ficar na posição certa, porque se trata do bottom layer e não do top. Se fosse o top, eu não precisaria estar espelhando isso aqui. Ok? Então, configurando todas essas etapas, eu venho aqui e dou um ok. Tá? Então vou fazer uma visão aqui da parte traseira, e agora eu vou pedir para dar uma pré-visualização na minha impressão. Olha lá como é que saiu. Deixa eu dar um zoom aqui. Então saiu exatamente como eu queria aqui, tá vendo? Tamanho de 1 para 1, levou todas as propriedades da furação, tá aqui, sem problema nenhum. Dá um zoom aqui para dar um. Então isso aqui, quando eu imprimir, vai sair exatamente no tamanho que está aqui. Se eu quiser habilitar, eu posso até habilitar as medidas para ter uma referência também, mas não há necessidade. Vamos lá de novo. Page Setup. Então vou habilitar minha linha mecânica. A partir do momento que eu habilito essa linha mecânica e dou uma pré-visualização, olha lá, ele levou exatamente as cotas. É até legal para você referenciar que realmente está espelhado, tá vendo? Então 55 por 30. Então, e aqui a geometria, quando eu levo essa que eu passo isso aqui para a PCB, né? Faço essa transferência para a PCB, vai levar todas essas propriedades, e até na hora de eu cortar vai ficar mais fácil, porque eu tenho exatamente essa referência da geometria aqui. Ok? Aí dessa maneira é só realmente imprimir. Então eu vou gerar a impressão agora, vou dar um print. Ok? Vou dar um ok aqui. Vou salvar. E prontinho aqui. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu gerei um PDF, mas eu poderia ter endereçado essa impressão para minha impressora padrão. E tá aqui. O que vai ser impresso é exatamente isso aqui na sua tela. Tá? Na sua folha 4, né? Se for a transparência, vai sair exatamente isso aqui. Ok? Então já sai com a furação, já sai todo o modelo como deve ser para realizar essa transferência para a sua PCB. Ok? Então esse é um passo. Então uma outra coisa que poderia também ser feita é depois também manter a minha serigrafia. Também eu posso configurar isso sem problema nenhum. Então depois eu vou querer só a parte de serigrafia.
também posso fazer isso aqui. Então eu venho em File, Page Setup, Advanced e vou reconfigurar de novo, tá? Não vou pedir para espelhar, vou desabilitar aqui os furos. Então Top Layer já está desabilitado. Bottom Layer eu também vou desabilitar, que essa parte não me interessa, do trilhamento já foi. Multilayer eu também posso desabilitar. Keep Out Layer eu vou manter, porque eu preciso dessa referência do retângulo ali da minha PCB. O Mechanical eu também posso desabilitar, porque é só indicação das cotas de medida. Ok, então realmente só vai ficar habilitado Top Overlay, que é a serigrafia. Vou dar um OK, novamente vou pré-visualizar a minha impressão. É que não saiu, alguma coisa ficou desabilitada, vamos lá de novo. Advanced. O Top Overlay na verdade ficou desabilitado, aqui é habilitado. E o Top Layer desabilitado o Bottom, Multilayer desabilitado, Keep Out a gente mantém e o Mechanical desabilitado. Então realmente só Top Overlay habilitado. Vamos lá ver agora. Então por view aqui da impressão, maravilha. Exatamente isso que eu precisava. Então saiu só agora a minha serigrafia. Então eu seleciono basicamente as camadas que eu quero. Também 1 para 1, vou imprimir isso aqui. Vou gerar só para ter uma ideia. Então, vou salvar aqui como 2, só para não sobrescrever o arquivo. Tá aí também. Se fosse a folha 4 aqui, já tinha realizado a impressão, né? Totalmente sem problema nenhum. E aí sai só a parte da serigrafia. Olha só que interessante. Tá? Então basicamente é isso aqui. Então você tem essa parte do Top Overlay, que é a serigrafia da sua placa. E você também pode ter, sem problema nenhum, a sua camada espelhado do Bottom Layer. Se eu tivesse utilizado Top Layer, isso aqui estaria espelhado contrário, né? Porque seria na parte superior. Mas como eu boto e eu vou imprimir, o ideal é que eu dê um mirror, que eu faça esse espelhamento para ficar compatível quando eu passar essa serigrafia para PCB. Ok? Então, quando eu for realizar essa transferência, seja lá qual meio que você for utilizar, ele vai ficar exatamente assim. Então tem que ser nessa posição, que é exatamente a posição que está aqui nessa impressão, tá vendo? Então tem que prestar muita atenção, porque se você não faz ela espelhado, ele vai ficar ao contrário na hora que você passar para a parte inferior da sua PCB. Ok? Então essa aí é uma dica de como você gerar, né, essa impressão das camadas que você precisa para você realizar então esse processo de confecção de placa de circuito impresso, né, realizando exatamente uma transparência, né? Então você pode fazer isso fazendo uma plotagem laser, né, imprimir uma transparência, faz a impressão na laser e você tem o toner, ele consegue deixar bem mais o acabamento perfeito para você fazer a transferência, no caso para sua PCI virgem. Ok? Então esse aí atendendo a pedidos, na verdade foi o pedido aí do Marcos Vinícius. Então ele já tinha solicitado e à medida do possível nós vamos executando essas videoaulas para dar esse suporte e realmente executar esse trabalho. E quem gosta aí de se aventurar e realizar esse processo manual, né, fazer a impressão, fazer a transferência térmica, né, ou e depois fazer a corroer com percloreto de ferro, fica à vontade, sem problema nenhum.
da gente utilizar todos esses recursos em pró dos nossos desenvolvimentos com o Auto Designer. Ok? Então tá aí, Marcos, espero que essa aula venha a contribuir aí dentro do que você tinha solicitado. E se ficou alguma dúvida, faz o comentário aí no vídeo e a gente entra com alguma outra parte que de repente não supriu 100% aí o que você desejava. Mas aí é só dar a devolutiva e a gente trabalha em cima para sanar todas essas dúvidas de processo de impressão dos layers, das camadas, né, para confecção de placa de circuito impresso. Ok? Então fica mais essa videoaula aí e nos vemos nas próximas videoaulas com muita coisa boa que ainda vem para vir, que ainda está por vir no ambiente do Auto Designer. Ok? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.